Na aula de hoje falaremos sobre operações com polinômios. Divisão de monômios. Na divisão de monômios, basta dividir os coeficientes e dividir a parte literal. Para isso, devemos usar as propriedades da potenciação. A propriedade da potenciação a ser usada é a divisão de potências de mesma base, onde nos diz que devemos manter a base das potências que estão sendo divididas e subtrair os expoentes dessas potências. Exemplos: 15x elevado a 5 dividido por 5x ao cubo é igual a 3x ao quadrado. Isso porque iremos separar somente os coeficientes 15 e 5 para dividir e depois iremos separar as partes literais x elevado a 5 e x ao cubo para dividir. Dos coeficientes o resultado fica 3 e das partes literais fica x ao quadrado, já que subtraindo os expoentes 5 e 3 fica 2. 20xy elevado a 7 dividido por menos 2y elevado a 4 é igual a menos 10xy ao cubo. Isso porque iremos separar somente os coeficientes 20 e menos 2 para dividir e depois iremos separar as partes literais xy elevado a 7 e y elevado a 4 para dividir. Dos coeficientes o resultado fica menos 10 e das partes literais fica xy ao cubo, já que subtraindo os expoentes da letra y, o 7 e o 4, fica 3, e a letra x permanece como estava, pois não tem outra igual para subtrair os expoentes. Divisão de polinômio por monômio. Na divisão de polinômio por monômio, devemos dividir o monômio por todos os termos do polinômio. A cada divisão realizada, devemos seguir a regra da divisão de monômios. Exemplos: abre parênteses, 9x elevado a 4 menos 36x, fecha parênteses, dividido por 3x, é igual a 3x ao cubo menos 12. Isso porque iremos dividir o monômio 3x por todos os termos do polinômio e depois fazer o processo de divisão por monômios. Da primeira divisão, o resultado dos coeficientes fica 3 e das partes literais fica x ao cubo. No outro termo, o procedimento será o mesmo. Iremos dividir os coeficientes e as partes literais. Dos coeficientes, o resultado fica menos 12, e das partes literais, o x não aparece, pois fica x elevado no expoente 0. Abre parênteses, 4xy elevado a 6, mais 20x ao quadrado, y elevado a 8, mais 36xy, fecha parênteses, dividido por 4xy, é igual a y elevado a 5, mais 5xy elevado a 7, mais 9. Isso porque iremos dividir o monômio 4xy por todos os termos do polinômio e depois fazer o processo de divisão por monômios. Da primeira divisão, o resultado dos coeficientes fica 1 e das partes literais fica y elevado a 5. Nos outros termos, o procedimento será o mesmo. Iremos dividir os coeficientes e as partes literais. Do segundo termo, o resultado dos coeficientes fica 5 e das partes literais fica xy elevado a 7. E o último termo, o resultado dos coeficientes fica 9 e das partes literais não aparece, pois os expoentes resultam 0.